Olá, vamos começar agora a nossa videoaula de potenciometria. Todo o material utilizado aqui foi baseado no material do professor Valmir Juliano, da UFMG, e também no livro Análise Instrumental, uma abordagem prática, organizado pelos professores Irã e Ademário, do IFRJ Campus Rio de Janeiro. Os métodos analíticos são classificados como clássicos e instrumentais. Vocês que já passaram pela Quali e pela Quanti, já estudaram os métodos clássicos, também chamados de métodos de via úmida, do qual fazem parte a gravimetria e a volumetria. Os métodos instrumentais são aqueles que são baseados em propriedades físicas ou fisicoquímicas de uma determinada substância. Os principais são os métodos eletroanalíticos, os espectrométricos e os cromatográficos. Os métodos eletroanalíticos são aqueles que estão relacionados com as propriedades elétricas das soluções ou dos materiais. E a potenciometria faz parte desse grupo. Bom, a química eletroanalítica corresponde ao conjunto de métodos analíticos qualitativos e quantitativos baseados nas propriedades elétricas de uma solução. Uma ampla variedade de métodos já foram propostos. Uns diretos, aqueles que utilizam curvas analíticas, e outros indiretos, aqueles baseados em titulações. No entanto, eles são divididos em duas classes principais: os métodos interfaciais e os não interfaciais. Os métodos interfaciais são caracterizados por fenômenos que ocorrem na fina camada de interface entre o eletrodo e a solução. Já os métodos não interfaciais ocorrem no seio da solução, sendo indesejado, inclusive, qualquer fenômeno interfacial. Alguns métodos eletroanalíticos são capazes de fornecer limites de detecção excepcionalmente baixos, sendo muito interessante do ponto de vista da análise quantitativa, e outros ainda são capazes de fornecer uma abundância de informações que caracterizam e descrevem eletroquimicamente determinados sistemas, o que caracteriza métodos excelentes para análises qualitativas. Então, os métodos eletroanalíticos podem ser interfaciais e não interfaciais. Como método não interfacial, a gente pode citar a condutimetria, que a gente também estuda no nosso curso, e os métodos interfaciais eles podem ser estáticos ou dinâmicos. Os métodos estáticos são aqueles em que não há variação de corrente, não há corrente elétrica. E o mais importante deles é a potenciometria, que a gente está estudando agora. Os métodos dinâmicos são aqueles que há variação de corrente e englobam uma série de diferentes métodos eletroquímicos. Bom, então, como a gente já falou, a potenciometria é um método interfacial estático. Os fenômenos responsáveis pela propriedade medida acontecem na interface entre o eletrodo e a solução, e a potenciometria também é considerada um método estático, ou seja, onde não há fluxo de elétrons, não há corrente elétrica. Então, diante de tudo isso que a gente já viu até agora, a gente pode dizer que os métodos potenciométricos de análise estão baseados em medidas do potencial de células eletroquímicas na ausência de corrente apreciável. E para isso, a gente precisa basicamente de um eletrodo indicador, de um eletrodo de referência e de um dispositivo de medida. Mas como funcionam os métodos potenciométricos? Bom, como surgem os potenciais e como são feitas as medições? Os potenciais medidos, eles podem surgir através de equilíbrios de reações de oxirredução ou através de desequilíbrios de carga. Para medir os potenciais desenvolvidos no equilíbrio redox, a gente precisa de células eletroquímicas galvânicas. Já para os potenciais obtidos através do desequilíbrio de cargas, a gente pode dizer o seguinte, que esse desequilíbrio de carga acontece entre as superfícies interna e externa de uma membrana que separa duas soluções. E aqui a gente frisa mais uma vez que os métodos potenciométricos são estáticos, ou seja, ocorrem na ausência de corrente elétrica. E qual é a razão disso? Não permitir reações de oxirredução. Por que as reações de oxirredução não podem acontecer? Ou pelo menos elas não podem acontecer numa extensão mensurável, para que não haja variação na concentração das espécies envolvidas.
Aqui a gente vai observar um exemplo de um fenômeno acontecendo na interface entre um eletrodo sólido e uma solução. Então, a gente tem uma reação de oxirredução acontecendo, ou seja, uma reação onde há transferência de elétrons de um reagente para outro. Então, conforme a reação está aqui descrita, a gente tem prata mais reagindo com cobre zero, a prata mais indo para prata zero e o cobre mais indo para cobre 2+, ou seja, a prata sofrendo redução e o cobre sofrendo oxidação. Mas será que isso acontece dessa maneira? A primeira coisa que a gente tem que fazer é consultar a tabela de potenciais padrão de redução para saber se a reação, como está aqui descrita, de fato acontece. Então aqui a gente tem uma tabela com os potenciais padrão para algumas semi-reações e aqui a gente observa a semi-reação da prata e aqui a semi-reação do cobre. E o que a gente observa? O potencial padrão de redução da semi-reação da prata é maior que o potencial padrão da semi-reação do cobre. Ou seja, a prata vai sofrer redução e o cobre vai sofrer oxidação, que é exatamente o que está colocado aqui. Beleza. Bom, esta reação ela pode ser realizada por dois caminhos físicos diferentes. O primeiro caminho é colocar os reagentes em contato. O fio de cobre em contato direto com a solução de prata. E o que a gente observa? Essa reação acontece. A prata se deposita sobre o eletrodo de cobre. A gente observa isso experimentalmente. Só que essa reação acontece apenas até o momento em que essa superfície aqui do eletrodo de cobre, que está em contato com a solução de prata, fica totalmente recoberta. Porque quando esse eletrodo fica todo recoberto com prata zero, deixa de haver contato entre as espécies, o cobre e a prata, e a reação para de acontecer. E aí a gente tem uma segunda opção: separar os reagentes em um arranjo apropriado. Então aqui a gente colocou o eletrodo de cobre em contato com a solução de cobre, o eletrodo de prata em contato com a solução de prata. Desse lado onde acontece a oxidação, a gente chama de anodo. Desse lado onde acontece a redução, a gente chama de cátodo. Os dois eletrodos metálicos ligados por um condutor corrente elétrica. E aqui um medidor de potencial. Agora, esse sistema é apropriado? Esse arranjo é apropriado? O que está faltando neste arranjo? A gente tem que pensar o seguinte: quando a gente diz que aqui a gente tem uma solução de cobre 2+, o cobre 2+ não está sozinho. A gente tem um sal de cobre aqui dissolvido, ou seja, um ânion. A mesma coisa acontece desse lado. Quando eu digo que eu tenho uma solução de prata mais, o que eu tenho é um sal de prata aqui dissolvido. Então, a gente pode imaginar aqui sulfato de cobre e aqui nitrato de prata. Então, quando eu digo que parte do cobre que está aqui no eletrodo é oxidado a cobre 2+, significa que ele sai do eletrodo e vai para a solução. Se isso acontecesse de fato, o que eu teria? Um desequilíbrio de cargas, um excesso de cargas positivas. E isso não é possível. Do mesmo modo, aqui desse lado, se prata mais fosse para prata zero, ou seja, a prata saísse da solução, prata mais saísse da solução e se depositasse no eletrodo de prata, eu teria uma lacuna de cargas positivas ou um excesso de cargas negativas. Isso também não acontece. Então, o que está faltando nesse arranjo? Uma ponte salina. Vocês já estudaram isso lá na Química Geral, na Fisicoquímica. Aqui a gente tem uma ponte salina clássica composta por cloreto de potássio. Então, desse lado aqui, onde a gente teria excesso de cargas positivas, a gente tem ânions migrando para o lado de cá para estabelecer o equilíbrio. Do lado de cá, onde a gente teria excesso de cargas negativas, a gente tem o cátion migrando para estabelecer o equilíbrio de cargas. Bom, então a gente está analisando este exemplo para entender por que os métodos potenciométricos são métodos interfaciais. Porque a gente está observando um fenômeno que ocorre na interface entre a superfície dos eletrodos e a fina camada de solução adjacente a essas superfícies, conforme a gente pode observar nessas ilustrações. Do lado de cá, tem tudo isso acontecendo bem próximo à superfície do eletrodo de cobre. Do lado de cá, tudo isso está acontecendo bem próximo à superfície do eletrodo de prata. Bom, então aqui um resumo. O que eu preciso numa célula eletroquímica para fazer uma medida potenciométrica? Eu preciso de dois condutores imersos em uma solução contendo eletrólitos, que são chamados eletrodos. Eu preciso também de um condutor eletrônico externo para permitir o fluxo de elétrons de um eletrodo para outro. Eu preciso também de um condutor iônico para evitar o contato direto dos reagentes e permitir o fluxo de íons, equilibrando as cargas na solução
e, consequentemente, manter o fluxo de elétrons, que a gente chama de ponte salina. Bom, as células eletroquímicas elas foram estudadas por um físico-químico chamado Walter Hermann Nernst. Vocês já estudaram a equação de Nernst lá na fisicoquímica. Ele viveu entre 1864 e 1941 e em 1920 ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. Ele desenvolveu a equação de Nernst em 1888 com apenas 24 anos de idade, e ela é válida desde então. Ela diz que o potencial de uma célula eletroquímica é igual ao potencial padrão menos RT sobre NF, R, constante dos gases, T, temperatura, N, número de elétrons envolvidos, F, constante de Faraday, logaritmo neperiano do produtório da atividade dos produtos sobre o produtório da atividade dos reagentes. Aqui a gente agora está escrevendo essa mesma equação de Nernst de uma maneira diferente. Reparem que a gente substituiu todas aquelas letrinhas lá por 0,0592. O que é esse número mágico aqui? Corresponde à constante dos gases multiplicado pela temperatura a 25 graus, dividido pela constante de Faraday, multiplicado pelo fator que converte o logaritmo neperiano e o logaritmo da base 10. Então, 0,0592 é uma constante que envolve todas aquelas outras constantes para a medida de potencial em volts. E por que a gente falou atividade ao invés de concentração? Porque a equação de Nernst ela foi desenvolvida em termos de atividade e não de concentração. E em química analítica, o que a gente quer determinar é a concentração. E o que vem ser a atividade? Vamos ler este parágrafo. Representa a concentração efetiva que considera o comportamento do soluto no seio da solução. Um íon em solução fica rodeado de outros íons de cargas opostas à sua. É impossível separar os íons negativos dos íons positivos. Aqui nesse momento eu costumo fazer uma comparação com os meus alunos, que é a seguinte. Vamos imaginar uma sala de aula vazia, sem móveis e sem pessoas. E aí a gente vai colocando dentro dessa sala, vão entrando nessa sala alguns alunos. Entram 5 alunos nessa sala. E a atividade que esses alunos têm que desenvolver é andar pela sala, andar para lá e para cá, de um canto ao outro, ok? Enquanto a sala está vazia de móveis e de pessoas, esses 5 alunos que estão exercendo a atividade de caminhar de um lado para o outro têm facilidade de desenvolver essa atividade. Exercem essa atividade com 100% da sua capacidade. Se eu agora, com essas mesmas 5 pessoas, encher essa sala de mesas, essa atividade de andar para lá e para cá fica mais difícil. Então, a atividade dos alunos de andarem para lá e para cá é influenciada pela presença de outras espécies, mesas, dentro da sala de aula. Agora, se eu tirar todas as mesas, continuar observando a atividade daqueles 5 primeiros alunos e encher a sala de outros alunos, a atividade daqueles 5 primeiros alunos também fica prejudicada. Não importa se eu estou falando de uma alta concentração da mesma espécie que eu estou determinando a atividade ou de uma outra espécie qualquer. A alta concentração de íons numa solução diminui a atividade de uma determinada espécie. Basicamente é isso que a gente está dizendo aqui. E como é que a gente converte atividade em concentração? Atividade e concentração podem ser convertidas uma na outra através do coeficiente de atividade. Quando esse coeficiente de atividade é igual a 1, a atividade é igual à concentração. E quando isso acontece? Quando a gente tem concentrações baixas, quando a gente tem força iônica baixa, baixa concentração de íons na solução. A atividade é, em geral, menor que a concentração. Isso significa que o coeficiente de atividade é menor que 1. Quanto maior a concentração, menor vai ser a atividade. Quanto maior a concentração, menor o coeficiente de atividade. Em extrema diluição, para concentrações, para força iônica bem baixa, para concentração de íons bem baixa, o coeficiente de atividade é igual a 1 e a atividade passa a ser igual à concentração. E é nessa condição aqui que a gente gostaria de trabalhar. Bom, o que tudo isso quer dizer? Que para reações conduzidas em meio de alta força iônica, erros no cálculo do potencial são introduzidos se usarmos na equação de Nernst concentrações ao invés de atividade. Então, observem aqui essa equação que relaciona o coeficiente de atividade com a força iônica do meio. O que a gente tem? O coeficiente de atividade do íon depende da força iônica da solução. E a força iônica da solução depende
da concentração dos íons e também depende da carga do íon. O coeficiente de atividade, além de depender da força iônica do meio, que depende da concentração dos íons e da carga de cada íon, depende também do raio iônico efetivo, ou seja, do raio iônico do íon hidratado. O fato do íon estar não hidratado ou hidratado varia muito o seu raio, conforme a gente pode observar aqui. Então, reparem que para o íon H3O+, por exemplo, o íon hidratado tem um raio muito maior do que o íon não hidratado. Esses dois números aqui, nessa fórmula, são constantes para soluções aquosas a 25 graus. O que a gente pode concluir, então? Que para soluções diluídas, aquelas em que a força iônica do meio tende a 0, o coeficiente de atividade tende a 1. E aí, o que eu tenho? A atividade vai ser aproximadamente igual à concentração. Ok? Aqui a gente tem um exemplo, que é o seguinte. A semi-reação do ferro 3 indo ao ferro 2, com potencial padrão de redução igual a 0,771 volts. E aqui a equação de Nernst descrita para essa semi-reação. O potencial de um eletrodo de platina imerso numa solução contendo ferro 3, 10 a menos 4 mol por litro, e ferro 2, 10 a menos 4 mol por litro, contendo ácido perclórico, 10 a menos 4 mol por litro, medido contra o eletrodo padrão de hidrogênio, se aproxima de 0,771 volts, conforme a teoria. Agora, se eu, ao invés de usar um ácido perclórico 10 a menos 4, usar o ácido perclórico 0,1 mol por litro, ou seja, 10 a menos 1 mol por litro, o potencial medido decresce para 0,750 volts. Se eu aumentar ainda mais a força iônica do meio, usando concentração de ácido perclórico igual a 1 mol por litro, esse potencial cai ainda mais para um valor de 0,732 volts. A gente pode observar isso através da teoria, substituindo naquela equação que a gente viu, lei de Debye-Hückel, os raios iônicos do ferro 3 e do ferro 2, calculando os coeficientes de atividade. Aí a gente vai chegar à conclusão que o coeficiente de atividade para o ferro 3 é menor que o coeficiente de atividade para o ferro 2. E quando a gente substituir aqui, a gente vai chegar à conclusão que a atividade do ferro 2 vai ser maior que a atividade do ferro 3. E por isso, o potencial diminui. Aqui a gente tem um outro exemplo que ilustra essa diferença entre atividade e concentração. A constante ácida para o ácido acético, expressa em termos de atividade, constante chamada termodinâmica. A constante aparente, aquela que a gente expressa em termos de concentração, é essa daqui. Se eu quiser converter uma na outra, eu tenho que utilizar os coeficientes de atividade. Qual é a implicação disso? Eu preciso ajustar a força iônica do meio através de um tampão de força iônica, para que esse termo todo aqui, olha, seja constante. Eu não preciso nem conhecer a força iônica do meio. Mas se eu utilizar um nivelador de força iônica, se eu elevar a concentração salina do meio utilizando um tampão de força iônica, isso aqui passa a ser constante para todas as soluções e eu tenho como determinar isso experimentalmente. Aqui a gente tem um gráfico que ilustra bem isso para a constante ácida do ácido acético, para a constante de solubilidade do sulfato de bário e para o produto iônico da água. Reparem que a gente tem aqui no eixo Y a constante de equilíbrio aparente, tá? Em termos de concentração, para esses três equilíbrios. E aqui embaixo, concentração de NaCl, uma espécie que não tem absolutamente nada a ver com os equilíbrios mostrados. Conforme eu aumento a concentração de NaCl no meio, essa constante de equilíbrio, em termos de concentração, ela varia. Para concentrações baixas de NaCl, ou seja, para a força iônica baixa, a gente não vê influência. A constante de equilíbrio é constante. Mas, quando a gente aumenta a concentração de NaCl, ou seja, aumenta a força iônica do meio, essa constante de equilíbrio em função da concentração, ou seja, essa constante de equilíbrio aparente, ela varia, ou seja, ela se torna diferente da constante de equilíbrio termodinâmica. E agora, voltando a falar da equação de Nernst, o que a gente tem? A equação de Nernst expressa em termos de atividade. Então, o que a gente falou aqui o tempo todo?
Quando o coeficiente de atividade for igual a 1, a gente pode dizer que a atividade é igual à concentração. Quando não, a gente tem que converter a atividade em concentração de acordo com os coeficientes de atividade. E aí, mais uma vez, qual é a importância de utilizar o nivelador de força iônica em potenciometria? É tornar isso aqui, olha, constante. Porque isso tudo aqui vai ser uma constante que eu vou conseguir determinar. Uma célula eletroquímica, ela requer necessariamente movimento de cargas. E em quais condições existe uma movimentação de cargas? Quando a diferença de potencial entre os dois eletrodos é positivo. Então, o potencial da célula vai ser igual ao potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Aqui na ponte selêmica, o que a gente tem? Os ânions migrando para cá e os cátions migrando para lá. Porque a mobilidade iônica dessas duas espécies aqui não é exatamente igual. Então, eu vou ter aí um pequeno desequilíbrio de cargas que gera também um potencial, chamado de potencial de junção. Bom, sempre que duas soluções eletroanalíticas diferentes estão em contato, surge na interface entre elas um potencial denominado potencial de junção líquida. Este potencial impõe uma limitação fundamental à exatidão de medidas potenciométricas feitas diretamente, essas feitas com células eletroquímicas que a gente já viu até agora. O aparecimento deste potencial é explicado em termos das diferentes mobilidades iônicas. Por exemplo, se eu tiver nitrato de sódio, eu vou ter diferentes mobilidades iônicas. Bom, então isso significa, se eu tiver dois eletrólitos separados por uma membrana ou uma placa porosa, eu observo um aparecimento de uma diferença de potencial. Sempre vai acontecer isso. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver uma membrana separando uma solução de HCl 1 mol por litro e uma solução de HCl 0,1 mol por litro, eu vou aqui ter sim um potencial de junção líquida, porque a tendência é que esses íons migrem do lado mais concentrado para o lado mais diluído. Aqui, por exemplo, se eu tenho uma membrana separando uma solução de NaCl e água pura, eu tenho também o potencial de junção líquida, porque a tendência é que esses íons migrem para cá. Isso significa que o potencial medido numa célula eletroquímica vai ser igual ao potencial da pilha mais esse potencial de junção. Como as soluções podem conter vários tipos de íons, o potencial de junção não é facilmente quantificado, tá? A grandeza desse potencial pode ser minimizado pela utilização de uma ponte salina entre as duas soluções. Só que essa ponte salina ela tem que ser muito bem constituída, senão ela própria pode provocar um potencial de junção alto, tá? Então, a estratégia está em usar altas concentrações de eletrólitos de mobilidades similares. Por exemplo, aqui, olha, cloreto de potássio, nitrato de amônio. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma pequena diferença entre as mobilidades e a gente vai ter ali um potencial de junção. Bom, os métodos potenciométricos são métodos interfaciais estáticos. Aqueles que dependem de fenômenos que acontecem na interface de um eletrodo sólido e na fina camada de solução adjacente a ele. E estáticos porque não há corrente elétrica. Como assim a gente não tem corrente elétrica se a gente está falando de uma reação de oxidação onde há transferência de elétrons de um eletrodo para outro? O que se deve fazer para evitar um fluxo de elétrons, ou seja, a condução de corrente elétrica? Eu preciso que esse instrumento de medida tenha uma impedância interna muito alta. O que significa isso? Eu vou usar aqui a analogia que o professor Valmir citou no seu material, que é o seguinte. Quando eu tenho um objeto pendurado no alto de um edifício, esse objeto tem uma certa energia potencial gravitacional. Se ele for solto, ele cairá até o solo e não terá mais essa energia. Enquanto ele permanecer amarrado, ele manterá a sua energia. Essa analogia quer dizer que esse instrumento tem que ser capaz de medir a diferença de potencial entre os dois eletrodos, mas ao mesmo tempo resistir à passagem de corrente elétrica. Então, o que a gente tem? A diferença de potencial ela existirá, mas como não há fluxo de elétrons, ela não tende a se anular, porque não ocorre reações químicas. Então, a gente tem um eletrodo indicador, o eletrodo de referência, onde o potencial da célula é igual ao potencial do eletrodo indicador menos o potencial do eletrodo de referência, mais o potencial de junção, que a gente sabe que sempre vai ter. Por convenção, o eletrodo indicador será sempre o cátodo, o eletrodo de referência será sempre o anodo, implicando no aparecimento de um potencial negativo, ou seja, quando o potencial do anodo
é maior que o potencial do cátodo. Então, aqui a gente tem um exemplo da utilização da equação de Nernst nas medidas potenciométricas. A partir do ΔE lido, determine a concentração do analito no caso a seguir. Eletrodo indicador, fio de prata, polido e imerso na solução problema. Eletrodo de referência, fio de prata imerso em uma solução contendo íons prata mais na concentração de 0,1 mol por litro. Se o ΔE lido é igual a 2,5 mV, qual é a concentração dos íons prata mais na solução amostra? O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que procurar o potencial padrão de redução das semi-reações envolvidas. Como no caso, tanto no indicador como na referência, eu tenho a mesma semi-reação, basta procurar aqui a semi-reação da prata, cujo potencial padrão é 0,7991 volts ou 799 milivolts. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é escrever a semi-reação do eletrodo de referência e aplicar a equação de Nernst para esta semi-reação. Então, a gente tem que o ΔE é igual a 799, que é o potencial padrão de redução da semi-reação da prata, menos 59,16 sobre 1, número de elétrons envolvidos na semi-reação, vezes log de 1 sobre 0,1, que é a concentração da prata no eletrodo de referência. Então, o ΔE de referência é igual a 739,85 mV. Na sequência, o que a gente faz? A gente aplica esse ΔE calculado na expressão ΔE lido é igual ao ΔE do indicador menos ΔE de referência, porque daí a gente vai tirar quem? O ΔE do eletrodo do indicador, sabendo que o ΔE lido foi 2,5 mV. E, finalmente, a gente utiliza a semi-reação do eletrodo do indicador, escreve a equação de Nernst para essa semi-reação e aplica os valores encontrados. ΔE do eletrodo do indicador igual ao ΔE zero, que a gente pegou na tabela, mais 59,16 sobre 1, log da concentração da prata. Reparem que aqui eu troquei o sinal, passei de menos para mais e coloquei a concentração da prata no numerador ao invés de colocar no denominador. Apliquei aqui apenas uma propriedade logarítmica. Faço o cálculo e encontro que a concentração da prata mais igual a 0,110 mol por litro. Vale ressaltar que aqui nós não estamos levando em consideração o potencial de junção líquida. Isso significa que o resultado encontrado pode ter baixa exatidão. Além disso, esse tipo de aparato experimental pode sofrer algumas interferências, como, por exemplo, a interferência do oxigênio dissolvido na solução. A partir da aula que vem, a gente vai estudar como as medidas potenciométricas são feitas na prática, de modo a evitar interferências, de modo que o potencial de junção não seja um problema. Até a próxima!